Júlia está participando de mais uma reunião da Comissão Intergestores Regional. E o desafio de hoje é buscar saídas para a demanda reprimida de cirurgias eletivas com que Céu Azul e outros municípios da região estão tendo que lidar. Esse é o tema da aula de hoje, a contratualização de serviços de saúde. Nós vamos ver que a contratualização vai muito além da formalização de contratos complexos e onerosos. Antes, como já é de costume, a gente vai rever os destaques da aula passada. O tema da aula anterior foi a atuação da assistência farmacêutica dentro da rede de atenção. Nós vimos que a assistência farmacêutica deve funcionar como um sistema de apoio dentro da rede de atenção à saúde. Entendemos que o grande desafio é a oferta dos serviços farmacêuticos nos diferentes pontos de atenção. Mostramos que a equipe de assistência farmacêutica deve estar integrada aos vários profissionais e serviços da rede. E também falamos sobre como a gestão pode facilitar o itinerário do paciente dentro da rede. A primeira tarefa da aula de hoje é diferenciar contratação de contratualização. Contratação é uma prestação de serviço mediante pagamento e lucro. Já a contratualização é a relação de negociação e pactuação baseada na cooperação, parceria, na colaboração mútua e no cumprimento de metas. A contratualização no SUS compreende toda e qualquer forma de acordo entre gestor municipal ou estadual e um prestador de serviços de saúde. O processo de contratualização visa, acima de tudo, garantir o acesso da população às ações e serviços públicos de saúde. Uma das razões de existir do gestor é justamente oferecer serviços de saúde de qualidade e atendimento integral à população. E a contratualização é uma das maneiras de fazer isso. Propostas para fazer contratos com serviços, elas existem desde a criação, até antes, né? Mas desde a criação do INSS e do INAMPS, tá certo? Você teve todo o processo de contratualização, só que esse processo ele visava muito mais assim, contratar serviços para ser disponibilizado para as pessoas que tinham emprego e carteira assinada. Mas você não tinha planejamento nessa época, né? Porque nessa época você não tinha nenhum processo que você pudesse considerar um sistema de saúde que olhasse e diagnosticasse os problemas de saúde daquela região, daquela comunidade e começasse a pensar um planejamento para contratar serviços. Se você pegar mesmo todo o processo que aconteceu, né? Porque você tem uma legislação sobre contratualização de serviço imensa, no caso dos serviços públicos quanto privados, tá? E mesmo na atenção básica, você começou a ter uma discussão, tá certo, sobre essa questão da contratualização da atenção básica. Então, você percebe que um grande desafio dessa área de contratualização é o amadurecimento dos gestores. Pela legislação do SUS, hoje não basta só você fazer o contrato, né? Você tem que fazer o acompanhamento, a avaliação e a regulação. Só que tem estratégias tipo regulação que você precisa de trabalho humano, você precisa de trabalho técnico, tá certo? Para tocar uma central de regulação. Um conjunto grande de desafios. Eu acho que para você poder avançar nessa área, você tem que ter ações específicas, tá certo? É um processo que, tudo bem, uma das etapas dele é o contrato que você assina, tá certo? Só que ele começa desde o diagnóstico de saúde da região, quais são os problemas que têm que ser atendidos, percebe? Quais são o conjunto de questões que têm que ser planejadas para implementar a regionalização dos municípios vizinhos, com a Secretaria de Estado, tá certo? Então, o contrato, na verdade, ele tem que ser reflexo de todo esse diagnóstico. E hoje em dia não dá mais para você fazer o acompanhamento, a avaliação de contratos, tá certo? Apenas por dados, né? Dados que você tira na internet ou os relatórios que o hospital te manda, tá certo? Se você não tiver uma avaliação, um olhar no dia a dia do que está acontecendo.
Só que se você não tiver uma equipe do gestor que acompanhe essas questões, essas coisas podem passar ao largo, né? Quer dizer, simplesmente o gestor contratou o município e ele não sabe nem o que está acontecendo, né? Na verdade, assim, a contratualização, ela é um reflexo dos grandes desafios do SUS hoje. Já entendemos para que serve a contratualização no SUS. Mas em que tipo de situação ela pode e deve ser feita? A oferta de ações e serviços de saúde para atender a necessidade da população usuária é de responsabilidade da gestão do sistema de saúde. O gestor, para ofertar ações de serviços, ele deve inicialmente ofertar serviços públicos de saúde e quando a capacidade instalada dos serviços públicos for insuficiente para atender a necessidade da população, ele pode lançar mão da contratação de serviços por meio de contratos ou convênios, de acordo com o estabelecido no artigo 24 da Lei 8.080. Neste caso, da contratação externa de serviços, o gestor deve inicialmente, preferencialmente, estabelecer contratos com instituições filantrópicas, de acordo com o previsto no artigo 25 da Lei 8.080. Quando a oferta de serviços públicos e de serviços contratados de instituições filantrópicas for ainda insuficiente para atender a demanda, a necessidade da população, ele pode lançar mão da contratação de instituições privadas com fins lucrativos. Um exemplo disso é a contratação de serviços hospitalares. O gestor, ao identificar a necessidade da oferta de leitos, ele deve, primeiramente, esgotar a capacidade de oferta dos leitos de hospitais públicos e, quando a oferta for insuficiente, ele pode celebrar convênios com instituições filantrópicas e, se ainda assim a oferta for insuficiente para atender a necessidade da população, ele pode contratar instituições privadas. Essa contratação de leitos hospitalares deve respeitar o que está previsto na Política Nacional de Assistência Hospitalar e também na Lei de Licitações. E existe um princípio que rege os processos de contratualização no SUS, o princípio da direção única. Quando falamos da contratualização de prestadores no SUS, é importante resgatarmos o princípio da direção única do sistema de saúde. Esse princípio estabelece que cada ente federativo, seja ele o município ou o estado, é quem deve ter o comando sobre os prestadores de serviços existentes no seu território de responsabilidade, de acordo com a sua capacidade de gestão. Desta forma, o município, quando tem sob sua gestão o teto da média e alta complexidade, é ele quem deve celebrar contratos ou convênios com todos os prestadores de serviços do sistema de saúde existentes no seu território, seja para atender a população residente no seu município, no caso, os seus munícipes, ou para atender a população usuária de outros municípios que têm aquele serviço como sua referência para a atenção à saúde. No caso de um município não ter sob sua gestão o teto da média e alta complexidade, ou seja, o teto da média e alta complexidade está sob gestão estadual, neste caso é o Estado quem deverá estabelecer o contrato com os prestadores de serviço do território para atender a toda a população usuária daquele serviço e também para atender a população dos municípios da região que tem aquele serviço como referência para a sua atenção à saúde. No entanto, o princípio da responsabilidade do comando único no Sistema Único de Saúde é frequentemente desrespeitado. É comum que a gente encontre em vários municípios um prestador de serviço que estabelece o contrato com o município sede, que tem a gestão do teto da média e alta complexidade, e concomitantemente estabelece também contratos com outros municípios da região, desrespeitando dessa forma o comando único do sistema de saúde. O gestor municipal é o responsável pela contratualização de serviços no território. Mas
nem todos recebem a parcela do ente federal para o custeio de serviços da média e alta complexidade. Nesses casos, a contratualização de serviços é responsabilidade do ente estadual. A contratualização de serviços deve partir das necessidades em saúde dos usuários do território. Ou seja, o serviço contratualizado deve ser aquele que a população precisa e não o que o gestor está disposto a oferecer. No curso Ser Gestor SUS, nós já falamos sobre territorialização e identificação das necessidades dos usuários. E já entendemos que essas ações devem ser organizadas pela atenção básica. A atenção básica, não por acaso, é a maior indutora dos processos de contratualização da atenção especializada ambulatorial e hospitalar. Afinal, é através dela que o gestor conhece as necessidades da população. Essa é uma representação ampla do processo de contratualização no SUS. Ele começa com a territorialização, passa pelo conhecimento das necessidades da população do território, chega à contratualização propriamente dita e resulta na oferta de serviços. E depois do intervalo, vamos falar sobre alguns passos que antecedem a contratação de serviços no SUS. Fique com a gente. O CONASEMS vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMS quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMS, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. A contratualização de um serviço de saúde deve seguir algumas etapas e nós vamos conhecer algumas delas agora. Antes de qualquer coisa, o gestor precisa verificar se realmente existe a necessidade de ampliar o serviço de saúde. Em seguida, é importante analisar a rede de referências regionais e macro-regionais para ver onde o serviço demandado está disponível. A terceira etapa é programar a ampliação dos serviços nos instrumentos de gestão como o Plano de Saúde e o Plano Regional Integrado. A quarta etapa é crucial. É o momento em que o gestor vai ter certeza de que não é possível ampliar os serviços próprios e públicos e que a contratualização de um serviço privado é realmente necessária. Somente após essa constatação é que o gestor pode iniciar o processo de contratação de um serviço privado. E mesmo assim, a preferência deve ser dada aos serviços filantrópicos. Nós temos alguns estabelecimentos que são contemplados pelos marcos regulatórios, né? Em relação aos prestadores de serviço da área hospitalar, nós temos os hospitais públicos, os hospitais privados com fins lucrativos e os privados sem fins lucrativos. Os entes federativos, né, ou os estados ou os municípios, para efetivar o processo de contratualização, eles deverão formalizar esse contrato, né, por meio dos instrumentos formais. E é importante que nesse instrumento formal a gente tenha definido claramente as regras contratuais. E a contratualização no SUS nos traz essa possibilidade de fazer isso, né, por meio desse instrumento formal, que ele é composto por duas partes indissociáveis, né, que é o instrumento formal propriamente dito, de acordo com as regras vigentes da legislação, e o documento descritivo. Por meio desse documento descritivo, nós temos a possibilidade de colocar as metas quali-quantitativas e os indicadores de desempenho, que são fundamentais para todo monitoramento, acompanhamento e avaliação
desses contratos. Além das metas, por meio do processo de contratualização, os prestadores poderão receber incentivos federais, né? A exemplo do incentivo de qualificação da gestão, também poderão receber incentivos estaduais e municipais. Esses incentivos têm o objetivo de apoiar e fortalecer as redes temáticas ou as linhas de cuidado da rede de atenção à saúde. Além dos estabelecimentos de serviço hospitalares, os estabelecimentos ambulatoriais também podem fazer parte da rede complementar ao SUS. E aí nós podemos citar o exemplo de laboratórios de análises clínicas, de prestadores de serviço de imagens, de fisioterapia e outros procedimentos que também podem fazer parte desse processo de contratualização no SUS. A elaboração do contrato deve seguir alguns critérios mínimos e a maioria deles tem a ver com a regulação, ou seja, a garantia de que os serviços serão prestados com qualidade e eficiência. Entre esses critérios estão a definição de obrigações e metas a serem cumpridas, estabelecer indicadores de desempenho, prever uma comissão de acompanhamento e avaliação do processo e definir sanções caso as obrigações e metas sejam descumpridas. O campo da regulação em saúde é um campo muito grande de saberes e práticas e bastante desafiador. E quando a gente pensa para que mesmo serve a regulação, quando eu penso na contratualização dos serviços, eu acho que elas são absolutamente articuladas. Se eu pensar num campo maior de regulação, a contratação é um dos instrumentos regulatórios de grande importância. Ao mesmo tempo, quando eu penso numa regulação dos serviços, na garantia do acesso e qualidade, sem a contratualização, é impossível que a gente regule no sentido de garantir o tempo oportuno do acesso com qualidade às ações e serviços de saúde. Então, a gestão dos contratos, né, e a gestão das filas são os nossos cotidianos de regulação de atenção da rede e da regulação do acesso, né, das ações e serviços, uma dimensão micro-regulatória. A contratualização é fundamental para que a nossa programação interfederativa, nossa programação regional, que vem do nosso planejamento, para responder às necessidades dos territórios e da população, ela precisa de serviços que se alinhem a esta programação. E ao programar os serviços, combinar e contratar. Portanto, processos de contratualização, eles são parte do processo regulatório para a garantia de acesso e qualidade. Pensando na regulação da qualidade, outros elementos precisam ser feitos. Então, ao contratar, eu preciso credenciar, eu preciso olhar para este funcionamento do serviço e saber se ele está adequado às normativas do SUS, os nossos checklists, as nossas regulamentações. Então, um contrato, ele garante estas normativas, ele garante estas necessidades, mas é preciso fiscalizar. Regulação é regulamentar, mediar e fiscalizar. Então, a mediação e fiscalização são processos que a própria regulação retroalimenta os contratos como um grande observatório do sistema. E, nesse sentido, a regulação do acesso e da qualidade dos serviços de saúde, ela é um elemento fundamental. Ela tem que constar nos contratos e ela é uma macrofunção de gestão que pressupõe a gente ser bons contratadores. E não é só contratar, é monitorar, é acompanhar, é fazer gestão dos contratos para responder à necessidade das pessoas. E os instrumentos de organização da regulação conjuntamente nos ajudam a produzir integralidade, garantir acesso e qualidade nas redes de atenção. Estabelecer uma base normativa para a regulação pode envolver altos custos. Isso porque os contratos que vão determinar essas normas técnicas e padrões são de difícil elaboração, implementação e acompanhamento. Por esses e outros motivos, os gestores do SUS devem buscar soluções conjuntas para a contratualização de serviços. A regionalização, ela é um dos processos organizativos
uma das principais diretrizes de organização dos sistemas universais de saúde no mundo inteiro. As diferentes estratégias que precisam ser feitas regionalmente, cooperativamente, para garantir o acesso para todos os usuários, para todos os cidadãos, para todos os municípios presentes nesta região de saúde. Aí entram o papel fundamental dos diferentes atores que conformam a gestão do SUS. E aí vamos começar pelos secretários municipais de saúde, pelos técnicos e gestores que atuam nesse nível. As secretarias estaduais de saúde também têm um papel importante na condução desse processo, na participação e no fomento, assim como as instâncias regionais das secretarias estaduais, assim como o próprio CONAS. É um processo colaborativo entre as diferentes instâncias gestoras do SUS, entre os diferentes níveis de governo, todos trabalhando de uma maneira coletiva, solidária, participativa. Poderia citar aqui a CIB, Comissão Intergestores Bipartite, e a CIR, a Comissão Intergestores Regional, que vai estar lá presente em cada região de saúde. Essas instâncias de gestão colegiada, elas precisam ser fortalecidas nesse processo de regionalização e contratualização, porque elas são instrumentos, sabe? Elas são meios, elas são caminhos para que esses gestores possam construir cooperativamente, colaborativamente, esse diagnóstico e essa contratualização tão necessária para construir coletivamente esse processo de contratualização vinculado às necessidades de saúde da população e às necessidades de gestão do SUS. Para o gestor, gente, isso é a garantia de fazer um processo dos mais bem feitos possíveis, sabe? Conectando de fato aquilo que existe, aquilo que precisa e contratualizando da melhor maneira. Isso vai gerar economia de escala, economia de escopo, melhor utilização dos recursos públicos, inclusive parceria e colaboração financeira entre diferentes municípios, porque isso vai estar sendo construído junto. Então tem um esforço de coordenar os diferentes orçamentos para construir, tentar comprar serviços em melhores preços, né, e ofertar de uma maneira mais efetiva. Esse processo de contratualização e regionalização coordenados e integrados entre si pode gerar uma melhor utilização dos recursos públicos nesse sentido. E para a população, os benefícios são a gente, de fato, construir aí um caminho para a gente alcançar os princípios do SUS na sua maneira mais integral. A gente, de fato, caminhar aí rumo à universalidade, à integralidade, a essa garantia do acesso da melhor maneira possível. É um caminho que vai trazer melhores resultados, tanto para os gestores quanto para a população. Já está clara a necessidade da cooperação para atender as demandas relacionadas à marcação e à realização de cirurgias eletivas na região. O município polo da região já se prontificou a atuar na contratualização do serviço. E todos os gestores concordaram que os termos de cooperação vão ser estabelecidos de acordo com a realidade regional. Vamos agora para o Paraná, município de Mangueirinha. Sou secretário de saúde do município de Mangueirinha, no Paraná. Município com várias particularidades, dentre elas a saúde indígena, que é um grande desafio. E um fator importante que nós, como gestores, temos é a questão do princípio econômico, porque foi ao qual nós conseguimos um poder de barganha muito forte na otimização do recurso do Sistema Único de Saúde. Então, o consórcio para nós é uma ferramenta possível, reconhecida pelos órgãos de controle, tanto do Ministério Público como também dos tribunais de conta e Tribunal de Contas da União, ao qual permite hoje nós formalizarmos esse instrumento, garantindo a cada vez mais a aproximação dos serviços de saúde para a população de maior dificuldade de acesso, bem como também trazendo essa segurança que hoje, juridicamente, nós gestores temos muito medos
na formalização desses processos. Vamos para o município de Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo. Sou gestora no município de Jerônimo Monteiro, estado do Espírito Santo, conhecida mais como a Terra da Laranja. A contratualização das equipes do nosso município se deu porque a gente vinha de um momento de pandemia, onde a gente via as nossas equipes desmotivadas, desanimadas, porque a gente passou aí um longo período sem atendimentos eletivos e a gente precisava, onde a gente até ocorreu óbito de servidores nossos de agente comunitário. E a gente precisava atingir nossos indicadores do Previne Brasil. Então, a gente pensou numa forma de motivar essa equipe, de trazer essa equipe para perto da gente, para que eles realmente se sentissem de novo dentro de um processo de trabalho dentro do município. Esse processo, ele iniciou-se em outubro de 2021, é um processo interno entre Secretaria Municipal de Saúde, Gestão e equipes. A gente, quando pensou nessa contratualização, a gente pensou assim, em algo um pouco maior. Mesmo sendo uma contratação interna nossa, a gente montou um projetinho de lei, mandou para a Câmara dos Vereadores e eles aprovaram. Então, hoje a gente tem uma lei municipal aprovada, onde tem todas o regramento de pagamento desse incentivo à equipe. Então, essa facilidade, tanto como um instrumento legal de construção num cenário que traz essa previsão de nós estarmos formalizando essas contratualizações, eu não tenho dúvida que ele passa a ser fundamental na construção do Sistema Único de Saúde. Tenhamos que trabalhar muito firme para que ele cada vez ganhe mais espaço. É uma experiência que deu muito trabalho, mas que hoje o nosso consórcio aqui na região sudoeste do Paraná se tornou uma referência para o Estado. Embora nós tenhamos que trazer muito essa discussão nas nossas pautas de discussão, tanto nas nossas reuniões do COSEMES, como do CONASEMES, e principalmente demonstrando a finalidade que ele tem no auxílio legal, como também de articulação no processo da construção de um SUS melhor para todos os gestores municipais. A gente pegou o recurso do Previne Brasil de desempenho e a gente colocou uma meta para eles. A gente faz essa contratualização através de indicadores. Essas metas, a gente dividiu aí. A gente colocou 10 metas, sendo que 7 já estavam elencadas no Previne Brasil, só que a gente achou por bem também colocar a meta de assiduidade com qualidade. A gente colocou a meta da conclusão dos tratamentos odontológicos e a gente colocou a meta também de percentual de pessoas de cada território atendidas na primeira consulta de odontologia. Para todo esse processo, a gente precisava também dar um pouco de condições às equipes. A gente fez a aquisição de equipamentos de informática, os tablets com os ECS, tá? Que foi uma forma de estruturação das unidades para estar trabalhando com o prontuário eletrônico, porque para eu medir minhas metas, eu precisava de um sistema de informação qualificado, né? Com informações realmente que a gente pudesse avaliar e que a gente via essa deficiência no modelo que a gente usava anteriormente. E como que a gente está conseguindo resultado com essa contratação interna com as nossas equipes. Então, a gente vê isso como uma forma, assim, de trazer qualidade para a saúde da população, porque a gente deu mais acesso, a gente trouxe essas pessoas de volta às nossas unidades e a gente conseguiu também motivar a nossa equipe para estar fazendo um trabalho eficiente dentro das unidades. Cabe observar que teremos no curso uma aula sobre sistemas de apoio e logística e sua organização na RAS.
No momento da formalização de contratualização, esses sistemas e suas necessidades devem ser consideradas pelos gestores municipais. Vamos então rever os destaques do conteúdo de hoje? Nesta aula, vimos que existe diferença entre os conceitos de contratação e contratualização. Entendemos que a contratualização é um dos meios para garantir a oferta de serviços e o atendimento integral à população. Falamos sobre o papel da atenção básica na contratualização. Mostramos algumas etapas comuns às diferentes formas de contratualização disponíveis no SUS. Conversamos sobre a importância da regulação na garantia da qualidade dos serviços contratualizados e constatamos que a integração e a cooperação regional são essenciais para o sucesso do processo de contratualização. Continue estudando a partir de agora no AVA e não se esqueça de conferir as informações que o CONASEMES divulga nas redes sociais. Até a próxima aula!